Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado, Senhor, por mais este momento de reflexão, de leitura da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja comigo no compartilhar dela e com cada amado que ouvirá e assistirá a este devocional. Paizinho, que o Senhor fale no coração de cada um aquilo que o Senhor já tem preparado. Que sabemos que a Tua Palavra é viva, ela é eficaz, Pai. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Pai, termina, Senhor, a obra que o Senhor iniciou em nossa vida. Alcança, Paizinho, os amados que com sinceridade de coração têm Te buscado, têm orado, têm pedido por misericórdia, têm pedido ao Senhor que se revele a Ele ou a ela. Pai, que nós não sejamos consumidores da fé, que nós não tenhamos o Senhor apenas como um provedor, como alguém que apenas existe para nos atender à vontade, para resolver os nossos problemas, mas que acima de tudo, Pai, nós tenhamos um coração que Te louve e Te adore em todo o tempo, que reconheça a Tua soberania, que o Senhor é o Criador dos céus, terra e de tudo o que neles existem, que o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, e todo o governo está sob os Teus ombros, Pai. E toda a humanidade segue o rumo que o Senhor permite que siga. Mas sabemos que a Tua Palavra se cumprirá, Pai, e ela é eterna. Vemos todas as profecias dadas ao longo de milênios, já cumpridas, e tantas outras que ainda faltam se cumprir. Temos fé que acontecerá. Sabemos pelos sinais que os tempos estão se abreviando. Pai, que nós tenhamos direção do Senhor, busquemos sabedoria do alto, Pai. Que os nossos olhos estejam postos no reino eterno. Porque onde estiver o nosso coração, lá estará o nosso tesouro. Em nome de Jesus te agradeço, Senhor, por tudo. Te louvo e Te adoro, independente das circunstâncias, Pai. Obrigado por Tua graça, por Tua obra sobre a minha vida. Amém. Amados, hoje eu queria compartilhar com vocês um tema que é a última preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como é do conhecimento da maioria de vocês, era um fariseu, foi o maior perseguidor da Igreja de Jesus Cristo, prendia os cristãos, condenava-os à morte. Ele esteve presente no primeiro apedrejamento que houve a um discípulo de Jesus Cristo. Foi Estevão, né? O livro de Atos dos Apóstolos nos conta isto, né? Que o apóstolo Paulo segurou a capa daqueles que o apedrejaram, né? E ele consentia com a morte. E também diz coisas do tipo, o apóstolo Paulo assolava a igreja de Deus. Foi um tremendo perseguidor, mas sempre com muito zelo por Deus, mas sem entendimento. Conhecia as Escrituras. E as Escrituras eram o Antigo Testamento na época apenas. Muito embora fosse um livro inspirado por Deus, ainda não havia sido revelado ao apóstolo Paulo. Uma coisa é nós termos as Escrituras, palavra inspirada de Deus, e isso a gente vai ver até na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Está lá no capítulo, segunda carta, né, capítulo 3, versículo 16, que diz:
Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura. Não é parte da Escritura, não é alguns livros da Escritura, mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, veja que a boa obra vem como um resultado de uma conversão, de um preparo, da salvação que aconteceu. E aí nós sabemos então que a palavra, muito embora tenham outros textos que falem sobre isso, a gente sabe que ela é inspirada. Mas não basta ser inspirada. Qualquer um pode ler a Bíblia. Mas Deus revela àqueles que Ele quer. E eu entendo que do Senhor vem tanto querer quanto realizar, porque isso é o que a Escritura diz. Eu creio que Ele coloca no coração do ser humano o desejo de ter a revelação de Deus através da leitura. E só de ter este coração sincero, que busca o Senhor em espírito e em verdade, a palavra de Deus, então, ela é revelada àqueles que de verdade amam a Deus. E Jesus Cristo diz isso, né? Ele vai dizer que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E esse será amado também pelo meu Pai, por mim e pelo meu Pai. Nós iremos a Ele e faremos nele morada. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, você comigo. Então isso é uma comunhão, né? Jesus disse: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Nós devemos abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre. E aí então Ele virá e fará morada em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas voltando ao apóstolo Paulo, então, em algum momento, quando Paulo vai a Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E ele diz, né, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus Cristo a quem tu persegue. Né? E manda que Paulo vá até Damasco e procure lá, né, um cristão chamado Ananias. E esse Ananias, ele vai orar pelo apóstolo Paulo. Na verdade, antes ele fica na casa de um curtidor, né, na rua direita, e Jesus manda que Ananias vá lá orar por ele. E quando ele ora, então caem as escamas dos olhos de Paulo, e ele volta a enxergar, né? E ele não só enxergou fisicamente, mas ele compreendeu as Escrituras. Então, tudo aquilo que ele conhecia das Sagradas Letras começou a fazer sentido, o que fez com que o apóstolo Paulo tivesse uma autoridade tremenda para pregar. Porque Paulo foi para Deus um vaso escolhido por ser, em primeiro lugar, um mestre da lei, instruído aos pés de Gamaliel, um grande mestre fariseu da época. Então ele era um profundo conhecedor. O apóstolo Paulo falava também várias línguas. Ele falava o hebraico, ele falava o grego, ele falava o latim, ele falava o aramaico. Então era uma pessoa extremamente culta. Mas principalmente, ele era o maior perseguição dos cristãos, e isso confundiu os judeus da época. Como pode aquele que perseguia e assolava a igreja de Cristo agora se tornou pregador de Jesus Cristo? Então Paulo tinha autoridade para falar. E ele fez isso de uma forma tremenda, talvez como o maior missionário que já houve na face da terra, né? Foi responsável aí por mais da metade dos escritos do Novo Testamento. E o propósito dele, daquele momento em diante, foi servir a Deus e, principalmente, cumprir a obra que Deus iniciou aqui na terra. Jesus Cristo, conforme está lá na primeira carta do apóstolo João, né, no capítulo 5, vai dizer que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Então, Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, como a gente vê no primeiro capítulo do Evangelho de João, é a palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que estava desde Gênesis, na criação de todas as coisas, e a gente vai vendo ao longo das Escrituras, isso sendo demonstrado, um mistério para nós, porque nós, seres humanos, só conseguimos entender as coisas que são comparáveis ao nosso mundo físico. Mas Deus não tem uma essência ou uma imagem, ou uma figura, ou qualquer outra coisa que possa ser comparada com as coisas naturais. Por isso nós não conseguimos entender como um Deus triuno pode ser ao mesmo tempo um único Deus. Mas não faz mal, amados. Tem coisas que a gente só vai entender na eternidade. Mas neste momento é importante que a gente entenda com os olhos da fé. E isso também é revelação de Deus. Bom, então o apóstolo Paulo cumpre o seu ministério, faz 3 grandes viagens missionárias, né? Ele institui, ele abre, né, entre aspas, muitas igrejas em vários locais, em Colossos, em Éfeso, em Coríntio, e por aí vai, né? Em Filipos, a gente vai ver pelas cartas aqui tantos lugares. Mas agora eu quero ler com vocês o que ele escreve nessa segunda carta ao Timóteo, que era um discípulo dele, um jovem presbítero que Paulo trouxe para viajar com ele, para discipulá-lo enquanto pregava o Evangelho de Jesus Cristo. E agora Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. A primeira prisão, no final de Atos dos Apóstolos, ainda era uma casa onde ele podia receber pessoas poderiam auxiliá-lo, e ele pregou, inclusive, para toda a guarda pretoriana. Mas agora não, agora Paulo está num calabouço, né? Numa prisão fria, úmida, e prestes a ser martirizado e morto. A carreira dele estava acabando. Essa segunda carta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Por isso é muito importante, amados, não só ler esta carta, mas ler todo o Evangelho, todas as Escrituras sagradas, né? Porque de Gênesis a Apocalipse a gente vê um plano de Deus perfeito se realizando, né? Então são 5 coisas básicas que a gente nota aqui, né? Eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim, eu o aceito e por isso eu estou salvo, né? Então isso é um resumão que a gente pode perceber ao longo da Escritura. Mas vamos lá então, no capítulo 2, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amados, então a primeira preocupação do apóstolo Paulo com este jovem presbítero, né, Timóteo, que daria continuidade ao trabalho de Paulo, que deu continuidade ao trabalho de Jesus Cristo. Jesus, o próprio Deus, esteve aqui para quê? Pregar arrependimento e chamar as pessoas para uma reconciliação com Ele, uma reconciliação com o Pai, com o próprio Deus. E depois de ter pregado o Evangelho, que é essa boa notícia de Deus para a humanidade perdida, vocês estão caminhando para a perdição. Eu, Deus, estou aqui para que você me veja, para que você tenha fé em mim. E para isso eu vou fazer sinais, para que você não tenha dúvida que eu sou o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então venha para mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado. Venha para mim, eu te aliviarei.
porque eu sou manso e humilde de coração. Então esse é o convite de Deus, né? E evangelho é isso, significa boas novas, boas notícias de Deus. E mais do que isso, assim, se você tiver fé em mim, você terá a vida eterna e terá remissão dos teus pecados. Eu vou pagar pelos teus pecados lá na cruz do Calvário. E pela fé nesta obra, os teus pecados estão perdoados. E agora que você crê em mim, tome a tua cruz e me siga. O que é tomar a cruz e seguir? É crucificar a nossa carne com as paixões, com os pecados, com tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porque é esta vontade do nosso corpo, da nossa essência humana, é fazer tudo que se opõe a Deus. O nosso desejo é seguir os caminhos do mundo, mesmo considerando que os caminhos do mundo possam ser religiões, como acontecia lá no Antigo Testamento. Eles tinham uma tendência a adorar deuses que não eram deuses, né? Eram inventados por fábulas humanas, né? Eram historinhas que eles inventavam. Desenhavam lá a imagem, criavam o Deus e passavam então a adorar aquele Deus, né? E aquilo sempre foi um motivo de rebeldia do povo de Deus para com o Senhor. E por isso o povo era castigado, porque era um povo considerado filho. Era um povo escolhido para ser reino e sacerdote na terra. Mas eles rejeitaram a glória de Deus para seguir o ser humano, as mentiras, as fábulas e assim por diante. Então a primeira preocupação de Paulo é que nós nos apresentemos aprovado diante de Deus como alguém que exerce obras, por isso obreiro, que não tem de que se envergonhar, porque maneja bem a palavra de Deus. Então leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Antes de tudo, ore para que o Senhor revele a sua palavra no seu coração. Senão você vai lê-la como um livro qualquer. E vai esquecer segundos depois daquilo que leu. E essa palavra não terá poder para transformar a tua vida. Muito menos para salvar. Por quê? Porque é uma leitura sem fé. É uma leitura sem desejo sincero de conhecer ao Senhor e a sua vontade. Amados, nós somos imperfeitos, somos pecadores. Eu sou também, todo mundo é. A palavra nos garante isso. Não há um único ser humano que nunca tenha pecado. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não tem outro, amados. Se alguém já disse que tem mais alguém, é mentira. A Bíblia garante isso. E se você preferir acreditar no homem, é porque você está chamando Deus de mentiroso e aí você vai se acertar com ele. Eu estou dizendo para você que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E tudo aquilo que ele disse se cumprirá. Isso também é uma palavra de Deus. Aliás, eu só compartilho com vocês o que está escrito aqui. Eu tenho temor de falar qualquer coisa que eu imagine ou que eu ache e que não esteja escrito aqui. Aliás, o próprio Deus nos pede isso. Não acrescente nada a esta palavra e não tire nada desta palavra. E quem fizer isso vai acabar naturalmente sofrendo as consequências. Então, o meu temor a Deus, e temor é amor, respeito e obediência, me impede de falar por mim mesmo. Amados, continuando aqui, agora indo para o capítulo 3, vamos ler comigo ali a partir do verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Então Paulo falando ali para Timóteo. Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar
em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas então veja que o apóstolo Paulo, depois de ter dito, conheça a palavra, maneja bem a palavra para se apresentar diante de Deus aprovado, ele vai lembrar Timóteo, olha para mim, você tem me acompanhado de perto e você tem visto isso que eu estou te ensinando. Então a gente só tem autoridade para ensinar aquilo que a gente pratica. Como a gente já viu, por exemplo, lá na pregação, na primeira pregação de Jesus Cristo, o Sermão do Monte, né? No final do capítulo 7, que Jesus, as multidões estavam maravilhadas com as palavras de Jesus, porque ele as dizia não como os escribas, né? Mas como alguém que tinha autoridade, porque os escribas ensinavam, mas não faziam, e Jesus ensinava não só o que ele fazia, mas o que ele era e é eternamente. Agora, amados, indo já para o desfecho, vamos para o capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: Agora, Paulo vai exortar, instigar, vai instruir o seu jovem discípulo, Timóteo, acerca daquilo que ele precisava fazer e alertá-lo sobre o que ele iria enfrentar. E ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Anuncie a palavra, Timóteo. Eu faço você jurar em nome de Deus que há de julgar vivos e mortos pelo reino de Deus. Eu estou insistindo com você, pregue a palavra. Ele continua, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Amados, vejam só, né? O apóstolo Paulo está dizendo, anuncie a palavra de Deus, Timóteo. Não importa se as pessoas querem ou não querem ouvi-la. O que importa é que Deus quer que todos sejam salvos. Por isso, nós precisamos anunciar o Evangelho. Eu preciso dar oportunidade para alguém ouvir. E Deus, a partir desta palavra, que não é do homem, mas é de Deus, seja tocado pelo Espírito Santo. E então tenha a revelação no seu coração, como o apóstolo Pedro teve lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus perguntava, né, para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. E aí Jesus pergunta, mas e vocês? E vocês, meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual foi a resposta de Jesus? Bem-aventurado, ou seja, muito abençoado é você, Simão, filho de João, Simão Bar-Jonas, né? Bar é filho, Jonas, João, né? Então você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Amado, não sou eu que posso revelar algo a vocês. Quem pode revelar é o Senhor, o Pai que está nos céus. E é só por Ele que a gente pode declarar Jesus como Senhor, Senhor e Salvador da minha vida. Só movido pelo Espírito Santo Deus. Continuando aqui, né?
a preocupação, né, e a exortação do apóstolo Paulo em relação a Timóteo, né? Verso 3. Então, exorte com toda paciência e doutrina. Então, exorte sempre à luz da palavra de Deus, nunca à luz do que você acha. Por quê? Porque a sabedoria humana, a inteligência humana é loucura diante de Deus. O ser humano entregue a si mesmo, ele está condenado à perdição. A gente só pode andar por um caminho certo se revelado pelo Deus Todo-Poderoso. E a palavra dele é a sabedoria do alto. Então, exorte com doutrina. Continuando. Por quê? Né? Por que exortar com doutrina? Aí vem no verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã? É são, é saudável, é verdadeiro, é curador, é salvador. Então haverá um tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Amados, isso está ou não está acontecendo? As pessoas cada vez rejeitam mais a palavra de Deus. E a tendência, amados, agora é que isso acelere. Nós entramos num momento que aí eu não vou falar por Deus, aí sou eu mesmo, tá? Falho e imperfeito, que vou deduzir que nós entramos num momento que não tem mais volta. Não há mais volta, né? Infelizmente, nós pais não demos a atenção devida aos nossos filhos. Os nossos filhos talvez não deem atenção devida aos nossos netos. Por quê? Porque qual foi a instrução de Deus desde o começo? É que nós ensinássemos os nossos filhos a seguir a Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velha não se desviará dele. Está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 6. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5 ou 6, vamos ver já. Acho que vale a pena a gente lembrar, porque Deus já havia nos instruído sobre isso. Mas nós não levamos a sério. E por conta disso, os nossos filhos entregues aos padrões do mundo, hoje já têm mais dificuldade de se render à verdade de Deus, que é eterna. Alguns ousam, né, dizer que a palavra de Deus ela está ultrapassada, mas o próprio Deus diz que passará todas as coisas, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Cai a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor é eterna, ou seja, o ser humano passa. As riquezas deste mundo, os prazeres deste mundo passam, mas a palavra de Deus é eterna. Por que ela é eterna? Porque ela é perfeita. O que muda é a aplicação dela para os nossos dias em função da evolução do mundo. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Deus não mudou seus princípios. Deus continua enxergando o pecado como pecado. Mas o mundo tem feito o contrário, tem trabalhado para transformar o certo em errado e o errado em certo. Amados, estou procurando aqui, né, a palavra que eu mencionei, está lá em Deuteronômio capítulo 6, tá bom? E diz assim no versículo 4, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Jesus ainda acrescentou, e de todo o seu entendimento. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará nos seus filhos,
e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Percebem, amados, que o que nós deveríamos ter feito e não fizemos pode implicar no futuro, na vida vindoura dos nossos descendentes. Nós podemos estar condenando os nossos filhos e netos à morte eterna, à condenação eterna. Então a gente precisa acelerar o anúncio do Evangelho, como o apóstolo Paulo estava se preocupando aqui com Timóteo. E olha, para a palavra de Deus ter chegado hoje até aqui, é porque Timóteo cumpriu o ministério dele. E gerou outros discípulos, que fizeram novos discípulos. E assim a palavra de Deus foi se propagando em meio a muita perseguição. Até o século IV houve grande perseguição aos cristãos. Depois, na Idade Média, houve mais uma vez. E agora nós estamos prestes a ter mais perseguições, né? Então, continuando aqui. Que se rodearão aqui, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, olha só, as pessoas buscam religiões que atendam melhor as suas próprias cobiças. Eu quero ir para uma igreja que seja conivente com o meu pecado. Se eu for para uma igreja que vai falar a sã doutrina, não me interessa. Esse é o coração do ser humano. As pessoas querem um Deus que satisfaça suas vontades. Acontece que Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Deus. E Ele quer ao lado dele as pessoas que de coração limpo o buscam e se esforçam para andar na sua presença. Continuando aqui. Se rodearão, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se às historinhas, às mentiras, né? Então, essas fábulas, essas histórias vão fazer com que eles se sintam confortáveis e algo mais agradável a essas pessoas. Então vão se afastar de Deus. Por isso Paulo está exortando, pregue, insta, anuncie a palavra da verdade, maneja a palavra de Deus com bastante zelo. E aí ele diz no verso 5, mas você Timóteo, você cristão, você filho de Deus, você que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, você que foi escolhido antes da fundação do mundo para ser reino e sacerdote, para ser adotado como filho de Deus, para ter os teus pecados pagos na cruz do Calvário, perdoados, para ser salvo. Você que foi escolhido para ser sal e luz neste mundo. É para este que Paulo está falando aqui. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aí Paulo então vai dizer, para finalizar, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amados, eu amo a vinda do Senhor Jesus e sei que ela está próxima. E naquele dia o Senhor me dará a justa recompensa. Por enquanto, o que eu preciso fazer é seguir aquilo que Jesus, o próprio Deus, iniciou aqui na terra. E os seus apóstolos seguiram. E todos aqueles que são aprovados por Deus
continuam seguindo. E para a salvação de muitos, e por amor, primeiramente a Deus, e segundo as pessoas, continua levando adiante essa obra que é de Cristo. Jesus nos chamou para fazermos parte de um ministério, o ministério da reconciliação. Amado, que o Espírito Santo fale com você, que você seja tocado pela palavra de Deus, não é por mim. Eu não tenho esse poder. Quem me dera tivesse. Mas que o Senhor te alcance e que Ele transforme a tua vida e te dê essa revelação, essa clareza de quão é importante a gente se preocupar com as pessoas que estão andando cegas pelo mundo, cada um no seu caminho, como ovelhas que não têm pastor. E, amados, como eu vejo essas pessoas aflitas com um monte de coisa. Por quê? Porque não tem essa certeza no coração, a certeza que eu tenho. Eu não vivo mais pelas coisas deste mundo, muito embora eu esteja aqui. Eu trabalho, eu faço a mesma coisa que qualquer pessoa, né? Me preocupo em ter um lar para morar, em sustentar minha família, em ter algum conforto. Faço o que qualquer pessoa faz, mas não deixo de avançar com a obra de Deus, de buscar a palavra do Senhor todos os dias, de ter um relacionamento com meu Pai. E é maravilhoso isso, amados. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelo entendimento. Pai, coloca no coração do ser humano o desejo de Te buscar. Com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força, Senhor. E amar o próximo como a si mesmo, como eu não quero, Paizinho. Viver uma eternidade distante do Senhor. Eu também desejo que as outras pessoas, Pai, do mundo, sejam alcançados pela mesma graça que veio para mim. Em nome de Jesus, abençoa cada amado, cada família aqui representada hoje, Pai, ouvindo esse devocional. Te amamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem com Deus e uma semana de bênçãos. E se o Senhor permitir, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.